Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Faz tempo, hein? Tem um tempo que eu não gravo, né? Mas também é correria, pessoal, correria mesmo, beleza? Eu vou responder aqui ao Tafarel Almeida, tá? Fez uma pergunta bem importante aqui. Valeu, Tafarel! Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Marca o sininho das notificações e dá o seu joinha, tá bom? E é claro, você gostou do vídeo, qualquer vídeo que você assistir aqui no canal, não somente esse, deixa um comentário, tá? O comentário ajuda muito, não é, no engajamento, para o YouTube, né, perceber que o vídeo está tendo engajamento, importância e relevância, então recomendar para mais pessoas. E aí, são mais pessoas tendo acesso, não é, a conteúdo reformado confessional. Quer ajudar, não é, esse projeto a avançar? Então, vai curtindo, compartilhando, comentando, dá o apoio aí. Tafarel fala bem assim: a única coisa que tenho dificuldade com a teologia reformada é o pé do batismo. Não existe relato algum bíblico sobre isso. Olha só, Tafarel. Para é o seguinte, meu irmão. Eu vou dizer assim para você. Tem sim relato bíblico, tem base bíblica suficiente, certo? Porém, isso não está ensinado na Bíblia da maneira, não é, como geralmente os credobatistas eles desejam, eles querem, certo? É uma crítica que eu faço, mas é claro, eu sou um reformado confessional, então eu sou suspeito para falar, mas é o meu posicionamento, não é? E é histórico também, não é simplesmente eu, não é minha opinião pessoal somente, não é? É claro que eu concordo com isso, mas isso faz parte do entendimento, não é, da interpretação reformada, da hermenêutica reformada, digamos assim. A Bíblia ensina isso. A questão é que a Escritura não responde, não diz isso, não é, da maneira como se espera por credobatistas que desejam, não é, obviamente, que o Novo Testamento ele tenha um exemplo disso acontecendo, não é, ou então um ensino direto. Tá? Então, por falta de um versículo-chave, de repente, não é, de um exemplo, não é, de repente um apóstolo chegando e batizando crianças da casa, recém-nascidos, então por falta desse testemunho de acontecimento, os credobatistas acabam rejeitando, não é, a prática do batismo infantil. E aí vem um ponto muito importante, não é, e aí é o que separa a tradição reformada de verdade, né, a tradição reformada de verdade das demais tradições cristãs. Para nós reformados, não é, basicamente a doutrina essencial da Escritura é a doutrina da aliança. Então, nós olhamos para toda a Escritura a partir da perspectiva da aliança. Sendo assim, e veja, isso faz parte da doutrina da aliança reformada. Nem quase não sai, né? Nem todas as tradições cristãs, não é, que falam em teologia do pacto, não é, elas têm uma tradição, uma doutrina da aliança reformada. A doutrina da aliança reformada é algo peculiar, diferente, é reformada, tá? Então, por exemplo, tem os batistas que se chamam reformados, não é? A quem eu respeito muito, aprendi a conhecer mais sobre eles aqui por irmãos que se expressaram aqui, não é? Inclusive ler a confessionalidade deles, o que é muito bom, muito positivo, e mostra como eles estavam realmente muito próximos do contexto da tradição reformada, digamos assim, ortodoxa, né? Mas para mim, a tradição reformada ortodoxa é aquela, né, que começou com Calvino, se desenvolveu com os alunos de Calvino, não é? E culminou ali, por exemplo, nos Países Baixos, não é? No grande continente, onde você tem igrejas reformadas que basicamente, não é, por uma questão de lógica, são filhas da Igreja de Genebra, por exemplo, e você tem o mesmo tipo de confessionalidade sendo desenvolvida, não é, e aplicada naquelas igrejas. Então nós pertencemos a isso. Tá? Os que não estão ligados a isso diretamente, eu não considero como sendo reformado nesse sentido, certo? Embora respeite que há uma proximidade muito grande também, né? Há muita confusão para mim depois que chega na ilha, né? Chegou no Reino Unido, para mim muita coisa mudou, né? E eu já não vejo como igual ao que nós temos, por exemplo, no continente, né? Eu acho que houve um certo tipo de separação por várias influências também de outros grupos. Mas, essencialmente, vamos entender o seguinte, que, por exemplo, no século XVI, da onde vem essa tradição reformada original, digamos assim, os reformadores, todos eles, não é, eles não eram credobatistas somente. Eles, nesse sentido, eram pedobatistas. Não é? Eles não tinham dificuldade com isso, nenhum. É só você olhar, por exemplo, os artigos do Colóquio de Marburgo, né? Os artigos de Marburgo, onde você tem ali Lutero, Zwinglio, Oecke Lampadius, Felipe Melanchthon, outros, né, proponentes ali do protestantismo, né, no grande continente. E isso continua com João Calvino, isso continua com outros
que seguem também na mesma linha, como sucessores ou então alunos de Calvino, e pastores, não é, que foram alunos de Calvino, não é, e então plantaram comunidades também, segue-se a mesma lógica. Então você vê que na tradição reformada realmente esse entendimento do pedobatismo é muito comum, é muito normal. Existe até um tipo de acusação credobatista, eu chamo de acusação porque eu acho desonesto, né? Com todo o respeito que eu tenho aos os batistas reformados, eu acho um desrespeito muito grande, não é? Quando alguns, não estou dizendo que todos fazem isso, mas eu já vi isso acontecer, tratam como se basicamente os batistas reformados eles são os verdadeiros reformados, porque tipo é como se nós não tivéssemos avançado na reforma. É como se nós pegássemos algumas doutrinas católicas romanas e fizéssemos Ctrl+C, Ctrl+V. O nome disso para mim é desonestidade intelectual. Simplesmente isso, tá? Porque é o mesmo que você fingir que Calvino, não é? Fingir que Calvino, que Teodoro Beza e todos os alunos de Calvino e todos os pastores das igrejas reformadas, não é? Ali, não é? Eles simplesmente deixassem passar uma doutrina romana, tipo, por preguiça. Ctrl+C, Ctrl+V. Como se não houvessem debates em torno disso, como se, por exemplo, não houvesse uma teologia sólida, né, das igrejas reformadas sobre esse assunto. Então, para mim, isso é desonestidade intelectual. Se algum irmão batista / reformado pensa assim, eu estou dizendo para você, você é um desonesto, tá? Desonesto. Mas se você não pensa assim, você apenas realmente não concorda, mas não fica querendo trazer essa ideia de que Ctrl+C, Ctrl+V, passou a doutrina de Roma para a igreja reformada, então, não é todo respeito a você, beleza? Mas o ponto aqui é compreender o seguinte, que a exceção, a esse pensamento vem justamente por meio dos anabatistas. Isso é inegável, tá? Então, os anabatistas é que lançam dúvidas, não é que trazem esse conflito com relação a essa doutrina. Porque até então, os reformadores não tinham problema com isso. Não é? Os anabatistas, que não são contados na tradição reformada, ou seja, os anabatistas não tem nada a ver com a reforma reformada. Não tem nada a ver, tá? Eles são vistos por nós reformados, sempre foram vistos assim, como revolucionários, como rebeldes em sua época, não é? O tipo de pensamento que eles tinham era de rebeldia, era de destruição. Nós reformados jamais negamos a igreja, jamais. Nunca foi propósito dos reformadores, por exemplo, criar uma nova igreja, tá? Isso parece muito mais um pensamento dos anabatistas e muito mais dos evangélicos de hoje também, porque muitos evangélicos de hoje, não é, eles têm essa mentalidade de eles nem conhecem a Igreja Católica Romana direito, eles não sabem o que ela é, tá? Não sabem o significado dela na história e a odeiam e a rejeitam, chamam de Grande Babilônia. Nós, reformados históricos, nós sabemos o porquê rejeitamos, não é, muitos dogmas da Igreja Católica Romana. Ao mesmo tempo, nós não nos sentimos ou não nos vemos como sendo pessoas afastadas da tradição, de forma nenhuma. Nós respeitamos a tradição, tá? Respeitamos. Então esse rompimento, essa rejeição é influência anabatista, que às vezes toca até nos presbiterianos, por exemplo, né? Porque eu não consigo entender o porquê essa, digamos assim, essa rejeição tão absurda, né? Tão radical. Isso para mim é anabatismo, mas, né, os irmãos aí que são presbiterianos também que comentem sobre isso, deem sua opinião também com todo respeito, é claro, certo? Mas o ponto central aqui é compreender o seguinte: a Bíblia ensina. Só que você vai aprender isso na Escritura, não é, se você olhar para a Bíblia de maneira a respeitar a teologia da aliança. Então você precisa realmente encontrar no pacto a razão para o batismo, porque isso tem a ver justamente com a relação de continuidade e descontinuidade entre os dois testamentos, tá? Para nós reformados, não é, pensando na aliança, não é, reformada, digamos assim, existem muito mais elementos de continuidade do que geralmente para os demais evangélicos ou para as demais tradições cristãs, tá? Muito mais elementos. Então, para nós, por exemplo, isso é muito claro, nós vemos, por exemplo, a igreja como sendo o Israel de Deus, né? Nós somos o povo que Deus falou por meio dos profetas, né? Os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, os crentes. Nós nos vemos assim nesse sentido, né? O que foi ordenado para o povo de Israel é ordenado para a igreja cristã, porque para nós não existem dois povos de Deus, não é? Ou duas igrejas, ou duas noivas. Não é? É um povo só. A mudança simplesmente porque é como se fosse por exemplo,
a borboleta e a metamorfose que ela passa até chegar, não é, a essa maturidade, não é, de borboleta. Não é? Então, começa com a lagartinha, depois vai para o casulo, depois chega a maturidade. A igreja atravessa fases diferentes na história da redenção, mas é a mesma igreja, e portanto as promessas de lá são para nós também. Basta ler Gálatas 3, eu acho que não é difícil de compreender isso. Gálatas 3 é muito claro sobre isso aí, certo? Romanos 4 também e tudo mais. E o que acontece? Então, para nós, por exemplo, os sacramentos que foram dados ao povo de Israel são para nós, certo? São para nós. Inclusive, se não houvesse a instituição do batismo e da Santa Ceia, esses sacramentos deveriam continuar daquela mesma forma. Porque Deus ordenou, não é? Para serem de uso perpétuo no meio do povo. Então, quem foi que deu ordem de parar? Entendeu? A única coisa que justifica, por exemplo, não circuncidarmos mais, não é? Ou a ideia de nós cristãos não precisamos de circuncisão, ou então de celebrarmos a Páscoa como judeus, não é? Nesse sentido, é justamente a instituição de 2 novos sacramentos que substituem os antigos. No caso, a circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa pela Santa Ceia. Essa é a compreensão reformada. Por isso batizamos nossos filhos. Não é? A nossa base é a aliança. Agora veja, para nós reformados, não é? Desde Calvino, eu não estou falando nem de Calvino somente, mas pensando no passado, na igreja antiga mesmo, mas vamos só tocar na questão dos protestantes. Desde Calvino, não é, até seus alunos e as igrejas que são filhas, basicamente, da Igreja de Genebra, não é, nossa compreensão é essa. Nós desenvolvemos a nossa teologia assim, é assim que nós compreendemos. Então isso para mim é ser reformado. Para mim, uma pessoa que gosta de algum aspecto da teologia reformada, mas rejeita o resto, não é? Não está pensando como reformado e, portanto, eu não considero como reformado. Não faz sentido isso para mim. Então, basicamente é isso, tá? Então, eu vou insistir com o irmão Tafarel, dizendo assim, meu irmão, continue estudando sobre o assunto. Né? Você não precisa mudar de posição porque eu estou falando. E isso agora, não é? Nem sei se isso vai acontecer, nem sei se você vai estudar, mas eu recomendo que estude, tá? Eu acho que muitas vezes as pessoas, não estou dizendo que é o seu caso não, mas acontece muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. As pessoas, elas tomam posição rápida demais e não pensam muito bem, não refletem muito bem, né? Primeiro tem que se perguntar, por que é que nós reformados pensamos assim? Por que é que nós batizamos nosso filho? Qual a razão, qual a base para isso? E então, depois de você estudar bem Calvino, Beza, não é? Toda a tradição reformada, né? E aqui, tradição reformada, Calvino, não é? O neocalvinismo, né? Também aqui com dogmatismo de Bavig, ele era neocalvinista também. Então, não há mudança. A tradição reformada, nesse sentido, ela mantém esse padrão, certo? Quando pensamos naqueles que se dizem calvinistas ou reformados, mas negam isso, tudo bem, podemos realmente vê-los como reformados de alguma maneira, mas eles não fazem parte dessa tradição ortodoxa reformada, digamos assim. Não é a mesma coisa, isso é óbvio. A nossa maneira de enxergar a Escritura é diferente. Não é? Em muitos aspectos ela se assemelha, mas em muitos outros é diferente. Isso, para mim, rompe com a tradição original. E, para mim, a reformada é aquilo. Tá? Com todo o respeito que eu tenho às demais tradições, é assim que eu penso. E eu recomendo a qualquer um, não somente ao irmão, mas aos demais, que estudem bem sobre esse assunto. Não apenas leiam, digamos assim, as refutações credobatistas, não é? Ou aquilo que os batistas reformados, os calvinistas, eles dizem a respeito do pedobatismo, como eles rejeitam. Leia isso, mas também leia o contrário. Leia o porquê que nós reformados, leia materiais, não é, de reformados, defendendo o pedobatismo também. Eu acho que é bom fazer isso. Eu fiz isso demais, cara. Eu fui um pastor pentecostal, né? De uma igreja histórica pentecostal, então, tecnicamente, credobatista, certo? E um tempo da minha vida eu rejeitei tudo que tinha a ver com calvinismo, inclusive o pedobatismo, entende? E para haver essa mudança, meu irmão, foi luta, cara, foi lendo muita coisa. Então eu li muito material de pastores defendendo o pedobatismo, de pastores atacando o credobatismo, atacando o pedobatismo, rejeitando o pedobatismo, entendeu? Então, depois de olhar tudo isso, todo tipo de argumentação, foi que realmente tomei a decisão. Eu comecei a pregar os Meios da Graça, por exemplo, e a igreja que eu pastoreei durante quase 15 anos, ela passou por uma transição grande. Não foi uma coisa fácil, não. Eu tive que lidar com muitos problemas, inclusive com relação a isso, porque nem sempre eu poderia ali encontrar apoio da comunidade. Eles queriam reforma, mas quando chegava nesse assunto do pedobatismo, eles freavam também, tá? Freava mesmo. Então deu trabalho, eu tive que ensinar, tive que pesquisar, entender a situação e colocar tudo aqui, ó,
para então, conscientemente, toda a congregação perceber e dizer bem assim: pastor, é isso mesmo, faz sentido. Entende? Hoje é um assunto de paz, tranquilo. Somos uma igreja realmente reformada. Mas não é uma coisa fácil, não. É um trabalho. Então eu digo pro irmão, não tenha pressa, mas estude, seja honesto nos seus estudos, que você vai compreender muita coisa. Tanto para você continuar com o seu posicionamento de rejeitar, mas dessa vez, pelo menos, muito mais consciente de, ou então para aceitar isso como um fato, porque é a tradição reformada. Tá certo? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Deus abençoe. Qualquer coisa, só comentar mais. Quando eu puder, né? Eu respondo, porque tá osso achar tempo, viu?